Bom dia. Tudo certinho? Parece um pouco de retórica, eu vou falar sobre silos, eu trabalho na Bayer, então parece que é silo de soja, mas não é, não, fica tranquilo. Além de trabalhar na Bayer, tem algumas coisas que eu faço na vida, além de cuidar dessas crianças aqui, que na verdade não precisa sustentar muito, que elas comem a própria mão, mas... eu sou mestrando e doutorando da Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudo tecnologia da informação para gestão da competitividade. Na camada de negócios, eu tenho uma startup chamada Cubilab.tech. Essa startup ela faz basicamente tudo que vocês vão ver aqui. Além disso, eu trabalho na Bayer, tenho histórico da HSBC, CGI, enfim, algumas empresas. E também sou coordenador na FIAP, em 3 cursos, Engenharia de Software, DevOps e BPM. São os cursos que eu trabalho lá. Pois bem, eu não consigo ver ninguém aqui, então tá ótimo, parece que eu estou falando sozinho, tá? Super bom. Tá aqui o meu contato, LinkedIn e tal. Acho que aqui fica melhor para falar, deixa eu testar. Não fica. Pode ser também? Tá funcionando melhor? Acho que fica melhor aqui, vai. Se eu resolver sair andando, daí eu falo com o outro. Bom, pessoal, eu queria começar com vocês mostrando essa imagem. Eu acho que todo mundo tem uma recordação desse dia, né? Todo mundo sabe onde estava nesse dia. É um fato bem interessante. Apesar de ser um pouco chocante, eu na época, eu estava começando minha carreira em tecnologia. Não vai dar certo eu falar aqui que eu me sinto estranho. Deixa eu voltar para lá. Pronto, voltei. Inverteu aí? Obrigado. Bom, pois bem, nessa época eu estava começando minha carreira em tecnologia. Eu trabalhava numa empresa onde eu era operador de Unix. Né? O que eu fazia lá? Eu basicamente, eu ficava trancado dentro do data center, acompanhando o que estava acontecendo dentro da empresa, cuidando dos sistemas e mantendo tudo aquilo rodando. Na hora do almoço, estava almoçando num restaurante que eu olhei no telão passando as torres nesse estado, basicamente. Assim, eu acabei não vendo exatamente a hora que os aviões bateram, mas eu acabei vendo isso e acompanhando, acho que todo mundo acompanhou. Eu não tinha muita noção da dimensão e da profundidade do que estava acontecendo naquela época, ou o que estava acontecendo ali. Eu estava uma visão bem regionalizada, estava bem focado na minha carreira em tentar sair do data center, que eu estava preso, né? E acabei não dando muito valor. Depois de um tempo, depois que eu almocei, eu acho que provavelmente estava com fome também, né? Enfim, depois que eu almocei, eu percebi que aquilo ia impactar muito o mercado. Ia impactar muito o mundo como a gente entendia o mundo na época. E eu fiquei, acho que como a maioria de vocês, na esperança ou esperando que alguma coisa acontecesse além daquilo. Que de repente o governo americano, ou que de repente a polícia, ou que de repente o bombeiro, ou que alguma coisa acontecesse, que desse uma resposta mais rápida. Porque a gente estava acostumado, né, com aquela ideia de que alguém chega, que a gente sempre vê no filminho, no desenho, no cartoon, enfim, que alguém chega e salva. Só que ninguém chegou e ninguém salvou. A situação foi piorando, 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 piorando a cada minuto. E a cada minuto a gente foi ficando mais aflito, tentando entender o que estava acontecendo. Mas eu fiquei com essa questão porque eu tinha esse imaginário de que as coisas iam se resolver, porque, o governo ia resolver, ia dar um jeito e tal. E nada aconteceu, eu fiquei com essa questão por muito tempo comigo, mas nunca também dei muita moral para isso, enfim. Era um pensamento que eu tinha. E um belo dia eu estava lendo um livro sobre silos, né, silos de dados. E nesse livro contava a história sobre um incêndio numa casa no Brooklyn e mostrava que tinha uma certa dificuldade de se compreender e de se entender o porquê que essa casa pegou fogo, sendo que ela estava numa área de risco e porque ninguém nunca fez nada por isso. Né? E um dos exemplos que eles citaram foi o fato do 11 de setembro. Eu comecei a pensar e procurar ler um pouquinho mais no livro sobre isso, e incrivelmente descobri o motivo porque o governo americano, enfim, demorou tanto para poder reagir. Nenhum dos canais de comunicação entre a polícia, o corpo de bombeiro, o governo, a polícia federal, enfim, todas as instituições trabalhavam em canais diferentes. Nenhuma das instituições conseguiam compartilhar a informação. Nenhuma delas conseguia avisar a outra que estava indo para lá. Nenhuma delas conseguia suportar a outra.
E isso acontece no nosso dia a dia dentro da empresa que a gente está. Exatamente o cenário que acontece com os silos. E a cada dia, isso vem se tornando pior. E cada vez que a gente coloca mais sistemas, cada vez que a gente coloca mais inovação, ou cada vez que a gente tira alguma coisa, a gente cria uma situação muito parecida com isso. Então eu vou tentar ir nesse caminho de silos e dados, para a gente poder explorar um pouquinho como que a arquitetura consegue ajudar com que os silos sejam busterizados. Né? Bom, aqui está um silo, que não é de dados. Tá? Bom, silos ou silos funcionais, segundo nosso amigo aqui, são unidades operacionais departamentalizadas e isoladas do seu ambiente. E realmente são. Se a gente pegar os modelos de arquitetura que a gente encontra dentro do próprio material do Open Group, ou do TOGAF, a gente consegue ver vários desenhos de como os silos eram, como as arquiteturas eram e como elas ficaram ao longo do tempo. E os problemas quando a gente setoriza e tal. Talvez esse aqui seja um dos caras que até deu uma ajudada a matar em 2000 lá o nosso amigo Soa, né? Falando nisso, só aproveitando, no final da apresentação eu vou piorando, tá? Ela começa com uma história e termina um pouco mais técnica, então até já peço desculpa de antemão, porque, né, enfim. Bom, pois bem. E aí você começa a pensar, não, mas peraí, problema de silo é um problema que a gente tratava em 2000, um negócio nem isso, né? A gente já matou isso, já passou por isso. Mais ou menos. Um dos meus professores, o Fernando Meirelles, ele tem uma pesquisa que há 30 anos ele conduz essa pesquisa. Sim, ele conduz uma pesquisa há 30 anos. Vocês entendem? 30 anos pesquisando o mesmo tema. Ele vem fazendo esse grau de integração das empresas. Aquela pesquisa lá em cima, no quadrinho lá em cima. E ele mostra que, eu coloquei o comparativo, peguei de 2005 para 2018, para mostrar para vocês como que está o nível de integração nas empresas. Você percebe que de consumidor final, ou seja, o grau que a sua empresa tem de contato com o consumidor final, é de 23%. 23% é quase nada, se você parar para pensar. Agora pensa na expectativa. Pensa na próxima geração. Esses caras, eles querem trabalhar com as nossas empresas de uma maneira extremamente integrada. E a gente tem 23% de integração. Internamente, a gente está bem, 85%, mas está longe do correto, que seria no mínimo 100%. Isso cria o quê? São vários silos. Silos de informação e de dados, desde o consumidor final, empresa para empresa para o cliente e para o consumidor final. É um cenário extremamente complicado. E essa pesquisa, se você comparar de 2005 para 2018, ela vem não num cenário muito grande de melhora. É uma situação um pouco mais complexa. Isso mostra com que, literalmente, a gente tem um problema de arquitetura aqui. Do outro lado, essa imagem aqui é bem conhecida, da Jane, do livro de arquitetura dela, enfim, de arquitetura como estratégia, que mostra a estrutura das empresas e como elas vão indo. Eu, por exemplo, trabalho na Baia. Eu não posso falar isso, mas eu trabalho lá. É uma empresa que trabalha basicamente orientada para silos e numa estratégia de tecnologia não muito grande pelo modelo de negócio dela. É uma empresa que tem várias marcas, vários produtos, várias linhas de produto. Isso acontece muito, tanto lá quanto qualquer uma das outras empresas que eu trabalhei. Todos os cenários que tem aqui são de experiências de vidas passadas ou vidas atuais, ou dos meus clientes através da startup. Bom, do outro lado, a gente tem um processo em que a gente vem trazendo as empresas ao longo do tempo, que a gente chama de vantagem competitiva. O que é a vantagem competitiva da nossa empresa ao longo do tempo? Nos anos 60 e 70, ter vantagem competitiva, as empresas tentavam unir as estruturas de negócio. Nos anos 70 e 90, as empresas começaram a fazer um processo de descentralização. Ao contrário, em 2000, a gente começou a fazer um processo de colaboração através de funções, tentando quebrar esses silos. E a realidade, para trazer esse modelo de negócio e poder suportar esse processo de negócio. Só que aí, a gente enfrenta um desafio muito grande, porque o modelo de negócio e a forma com que a gente trabalha mudou. A forma com que as empresas trabalham mudou. E talvez o que em 2000 a gente está tentando fazer era o que a gente devia ter feito lá em 60 e 70, que é digitalizar a empresa.
Ou, na verdade, se você pegar o termo em inglês, fica digitalizar e digitalizar. Mas a gente chama digitar e digitalizar. Digitar era pegar aqueles formulários que provavelmente vocês já criaram sistemas assim na vida, que alguém te passava o formulário e falava, ó, esse aqui é o formulário final que o cara preenche, faz um sistema aí. Você pegava e transformava aquilo em sistema. E ao contrário, digitalizar é você colocar o digital no negócio core da empresa. São modelos completamente diferentes. O que acontece hoje em dia, que a gente vê, são as empresas tentando fazer o passo 2, que é colocar o digital no core da empresa, sem ter feito o passo 1, que é um processo onde as empresas acabam se perdendo no processo de digitalização. Mas, enfim. Aqui um pedaço muito importante, que silos destroem inovação ao longo do dia. Os silos de dados, os silos de negócio, o modelo como as empresas funcionam, acabam destruindo a inovação ao longo do dia. E junto com isso, a gente pode pegar a frase do Peter Drucker aqui que fala que a cultura devora a estratégia no café da manhã. Algumas empresas que eu trabalho, eu coloco que destrói no refeitório da empresa de manhã. A gente acorda, vai lá, com a motivação e o sucesso de que vamos inovar a empresa. Hoje eu acordei empolgado. Você vai tomar café da manhã, encontra o cara reclamando que nada funciona. Daí você tenta mudar a cabeça dele, ele fala, não, vai ser impossível, isso não vai acontecer aqui dentro. Acabou. Acabou de destruir a inovação. Um dos modelos que a gente usa, e que um dos conselhos que eu dou como arquiteto corporativo na Bayer para a América do Sul, uma das estratégias que eu uso é chegar direto nos targets objetivos dos projetos. Legal, é bacana a gente ter ideia dos processos, é legal a gente trabalhar de uma maneira um pouco mais orientada, mas às vezes a gente precisa mostrar valor do meio para dentro. É uma brincadeira que eu sempre faço. Gente, vamos primeiro discutir qual que é o problema que a gente tem. Daí depois a gente começa a discutir as bordas que a gente tem no problema. Segundo ponto, capacitar equipes multifuncionais. É uma das ideias para a gente acabar com o problema da destruição da inovação, é a gente poder capacitar as pessoas para trabalhar com a gente. Vocês sabem que arquitetos, hoje em dia, a gente normalmente trabalha com equipe pequena, e bastante sozinho, e se a gente não tiver o poder de passar a cultura para outras pessoas, ninguém vai te ajudar a entregar o que você precisa entregar. Então esse é um dos objetivos aqui. A gente poder espalhar a cultura e capacitar equipes multifuncionais para trabalhar com você na área de arquitetura. Padronizando processos, é um dos modelos também para a gente acabar com os silos que a gente encontra, e outro agilizando a nossa execução. Acho que muitos de vocês vivem um problema de Shadow IT aqui, né? Sabe de quem que é a culpa do Shadow IT? Nossa. A gente faz acontecer. A culpa é nossa. Se está lá é porque a gente cria. Fornecedor hoje, por exemplo, onde eu trabalho, ele não fala mais com o IT. Ele vai falar com o cliente. Ele mal sabe que a gente existe. Quando a gente descobre, o cara já está implantando o sistema. A culpa é nossa porque a gente é lento, que a gente deixa o processo pesado, a gente faz o processo para entregar o sistema, ou tudo que é entregue de uma maneira extremamente lenta. E sim, o nosso cliente está pedindo mais e a gente tem que começar a entregar mais. Bom, isso tem muito a ver com a transformação digital. E transformação digital não é somente sobre tecnologia, na verdade, não é muito sobre. Tecnologia é só um meio. É o jeito, transformação digital é o jeito que a gente faz o negócio. Vou contar uma historinha para vocês, bem chocante, que eu chamo de Dark Innovation 1, ou de Dark Innovation Day. Um belo dia, eu como arquiteto, feliz e contente, recebi uma mensagem dizendo, amanhã, sexta-feira, vai ter um dia da inovação aqui na empresa. Eu falei, pô, bacana, legal. Pode vir pode vir de bermuda. Eu falei, pô, nossa, bacana, vou de bermuda. Cheguei lá, na sexta-feira de manhã, a área de TI estava toda fechada, assim, cortina fechada. Tinha um negócio mostrando um negócio de slide, assim, mostrando um TED passando, sabe? Tipo, vídeos do TED passando aleatoriamente. Tudo escuro. Todo o pessoal de TI trancado lá dentro. Um cara falando e dizendo, agora inovem. Sabe qual foi a solução, né? A gente criou um jeito de sair de dentro daquela sala. Esse é o motivo da inovação. Então, a inovação desse jeito é um negócio muito complexo. Tentar
injetar inovação na sua empresa, trancando todo mundo numa sala, num dia quente, com tudo fechado, com ar-condicionado e TED rodando, é a imagem do inferno. Então a gente tem que mudar esse layout. Inovação tem que ser carregada todo dia, na nossa mão e do jeito que a gente pensa, e do jeito que a gente faz as coisas. Tentando destruir os silos de informação, tentando destruir os pontos mais complicados para a empresa. Como que a gente faz isso? Vamos pegar o casinho dessa empresa aqui que eu gosto. Boa parte da infância de vocês, ou das pessoas de idade e tecnologia, vocês brincaram com Lego, né? Vocês sabem qual é o modelo de inovação da Lego? A Lego fez a sua transformação digital? Fez. Hoje você vê Lego em tudo que é lugar. A minha filha, pequenininha, menor. Uma é de humanas, outra é de exatas, né? A de humanas a gente não brinca tanto com Lego, mas a de exatas brinca. A de exatas, ela monta o Legozinho todo, mas ela vê Lego em vários campos. Ela vê Lego em videogame, ela vê Lego no filme, ela vê Lego em vários outros produtos. E essa foi a transformação digital que a Lego fez. Esse case está no Fórum Econômico Mundial, mostrando qual que foi o modelo de transformação que a Lego executou. Ela parou de ser uma empresa de quadradinhos de plástico e foi muito mais que isso. Hoje ela é uma empresa que traz a marca dela, o produto e os quadradinhos plásticos para videogame, filme, etc. Mostrando que é sim possível a gente disruptar o modelo e fazer com que a empresa funcione de um jeito diferente. A maioria das empresas elas estão trabalhando naquele lado lá, no ecossistema de pipeline. Onde a gente simplesmente produz, tem um upstream, um midstream, downstream. Downstream somos nós. Tá? E aqui no meio tem supermercado, tem outras empresas que fazem esse processo, os caras que produzem. E a gente trabalhava também nas empresas naquele layout. Né? Um layout bem famoso. Hoje em dia, a gente trabalha num layout um pouco diferente. As empresas trabalham estão mudando, ou estão tentando chegar nesse modelo aqui. Onde a gente também trabalha assim. E pergunta muito simples, o que é arquitetura corporativa nesse modelo aqui? É um chapter? É uma tribo? Quem são vocês? Vocês se reconhecem nesse modelo? A gente lutou e conseguiu se reconhecer aqui, pelo menos a gente, as empresas que eu trabalho, como sendo uma guilda. Mas é o nosso jeito de trabalhar. A gente junta e espalha a arquitetura por cada um desses grupos e traz esses caras para trabalhar com a gente. E esse é o único modelo que, quando eu estou lá dando aula na FIAP, eu consigo convencer alguém a usar arquitetura cooperativa. Qualquer outro modelo, o cara olha para a minha cara, não, muito lento. Isso que a gente tem um perfil de profissional extremamente, tipo, do mercado de hoje, o cara de hoje, o cara lá. Então eu não consigo convencer, a minha matéria, uma das cadeiras que eu leciono é arquitetura cooperativa, eu não consigo convencer ele a usar arquitetura se for naquele modelo lá. Ele fala, não, muito lento, vou fazer qualquer outra coisa. E quando a gente joga para cá, aí sim, aí fica bonitinho. Esse é o modelo, o extremo, o modelo ideal que vai ser implementado? Não. Provavelmente vai chegar alguma coisa no meio do caminho. Mas a gente tem que chegar e avançar nesse conceito. Bom, para isso, a gente vai usar um negócio, um aceleradorzinho, que faz parte da minha tese de doutorado e mestrado, que são as capacidades dinâmicas. Capacidades dinâmicas é um termo bem interessante, porque pode ser qualquer coisa. Né? A gente tem lá propostas de valor, modelo de lucro, como a empresa funciona, as capacidades core do que a tua empresa faz, o que você faz no dia a dia, e aqui tem a capacidade dinâmica. Capacidade dinâmica é onde a sua empresa consegue chegar no momento de aflição. Por exemplo, o que a Lego fez. A Lego conseguiu chegar em modelos diferentes a partir do momento de aflição dela. Aqui está a inovação. Então, capacidade dinâmica são recursos e atividades críticas necessários para manter a competitividade de novos negócios. E é isso que a gente tem que desenvolver dentro da empresa, a nossa capacidade de poder reagir perante um cenário mais complicado, onde o teu concorrente está indo lá destruir vocês. 50% das empresas da Fortune 500, 50% delas, ou sofreram merge, ou foram vendidas, ou faliram. De 2002 para cá. Assim, o mundo mudou. E a gente tem que acompanhar isso. E as capacidades dinâmicas elas são muito mais do que eram lá. São pessoas, conhecimento, relacionamento. E por que não arquitetura, tecnologia? Só ver se eu estou perdido no tempo. Não, estou super bem. Né? Pessoas, conhecimento, relacionamento, arquitetura, tecnologia, processo de decisão.
e microfundações. Microfundações é o que você faz no dia a dia. Microfundações é a forma com que você habilita as capacidades da sua empresa de acontecer. Você, como arquiteto, montando uma arquitetura, escolhendo um provedor de cloud, fazendo a seleção do provedor de cloud, definindo uma stack de como a sua empresa vai funcionar, está fazendo microfundação. Microfundação porque a utilização dessa stack faz com que a sua empresa tenha capacidade de evoluir e responder alguma coisa melhor. Por exemplo, vamos lá. Se você escolheu para desenvolver aplicações mobile, um framework web mobile mega conhecido, chamado React Native, por exemplo, que é do Facebook. Se você escolheu esse negócio, você está tranquilo falando, cara, tem o Facebook por trás. Está tranquilo, o projeto vai crescer. Quantos de vocês aqui ainda tem Facebook? Já não é mais a maioria. Quanto tempo vocês acham que isso vai levar para que o Facebook fale, opa, vou abandonar esse projeto open source e tentar salvar minha empresa? Porque o destino dele é o mesmo do Orkut, que a gente também tinha, e provavelmente ninguém ainda tem aqui, mas o cenário é exatamente o mesmo. É responsabilidade da arquitetura definir stack? É. A nossa função é definir stack, e a partir disso fazer o processo de evangelização para que todos aceitem a nossa stack. Porque antigamente, nós arquitetos, a gente empurrava a stack para o cara goela abaixo, estava tranquilo. A gente estava num canto dos intocáveis. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, a gente tem que convencer o nosso desenvolvedor, convencer o tech leader de que esses caras vão usar a nossa stack. A mesma coisa acontece para os modelos de arquitetura que a gente faz. Você fala, ah, mas isso não é tão arquitetura corporativa, é mais arquitetura de solução. Então, deixa eu te explicar. Se você acompanhou o que o Martin Fowler tem falado nos últimos anos, você percebeu que arquiteto corporativo já não é mais aquilo que era. Né? A gente vem seguindo um processo de evolução, onde o arquiteto obrigatoriamente tem que estar muito mais próximo do business e obrigatoriamente tem que saber falar com o desenvolvedor. A gente tem que ter capacidade de evangelizar o desenvolvedor e capacidade de entregar o que a área de business quer. E pior, entender o que o cara está falando. Essa é a nossa função. Isso não é simples. Não é nem um pouco simples, por isso que não tem... Se você pega vagas aqui que tem de arquitetura em algumas empresas, que você acompanha no LinkedIn lá, põe lá, Togaf, São Paulo. Tem vaga de arquitetura que nunca fecha, cara. A vida inteira tá a vaga aberta lá. Por quê? Porque não tem profissional desse jeito. É difícil achar um cara que fale as duas línguas. E a gente vai ter que chegar lá para poder sobreviver. Essa é a transformação digital que aconteceu na nossa carreira, como arquiteto. A minha função é cuidar de 784 sistemas da empresa que eu trabalho, O meu portfólio são 784 sistemas. Com uma equipe de 3 pessoas. Fazendo Archimate, fazendo Application Portfólio. Mas, além disso, a gente discute stack, discute arquitetura, discute com o business, evangelizando as pessoas e trazendo elas para cá. Mas o que a gente faz para isso é habilitar as nossas capacidades dinâmicas. A nossa capacidade de crescer. A gente investe no nosso pessoal, assim como a gente investe na nossa tecnologia, na nossa arquitetura, no mesmo volume que a empresa investe no modelo de negócio dela. Bom, aí vem uma observação sobre arquitetura e capacidade dinâmica. Pare de construir sistema e comece a construir produto. Essa frase já está ficando até velha. Sinceramente, a gente ainda constrói sistema. Eu me assusto quando vejo empresas construindo sistema. Algumas empresas me chamam para a consultoria. Eu falo, gente, por que vocês estão construindo um sistema que ninguém vai usar? Sistema tem um significado só, que é vender produto da nossa empresa ou atender o nosso cliente final. Se ele não faz isso, talvez você está fazendo um negócio errado. Se você não consegue, dentro da tua cadeia de valor, ou do teu value stream, ver como esse sistema que você está investindo vai salvar o resultado lá na ponta, ou vai ajudar seu cliente, alguma coisa muito errada você está fazendo.
Meia hora para trocar o slide, fui. Aí. E aonde que a gente toma essas decisões? Eu gosto da figurinha do Archimedes, tá? Eu acho ela bonitinha. Realmente, eu acho ela bem... explica bastante aqui. A arquitetura corporativa é responsável por, dentro desse modelo, quebrar os silos, encontrar as funções, encontrar os modelos com que a gente consiga fazer com que as capacidades dinâmicas funcionem. Somos nós que identificamos isso. É o nosso papel dentro da transformação digital fazer isso. O papel do arquiteto na transformação digital, por sinal até um artigo que eu entreguei ontem num fórum, é exatamente isso. O papel do arquiteto na transformação digital, usando as capacidades dinâmicas para poder chegar lá. É nossa função identificar cada um desses benefícios. E olhar para o CIO, que hoje é um dos caras que tem boa parte do budget para poder resolver a transformação digital, e falar para ele, cara, se a gente fizer o investimento correto em cloud, se a gente investir na stack correta, se a gente fizer o investimento correto em arquitetura, a gente vai conseguir ter a capacidade de poder levar nossa empresa para lá, para o próximo passo, que é onde a gente quer chegar. Isso acontece em cada uma das fases que a gente tem do TOGAF, principalmente na primeira lá, preliminar e visão de arquitetura. Uma visão de arquitetura mal definida te leva ao fracasso no primeiro minuto. Ah, legal, mas isso a gente define e 5 anos depois volta para ver? Não. Isso virou um processo randômico. Toda hora dinâmico. Toda hora a gente está lá, consultando a nossa visão, mudando a nossa visão. E não sintam medo de mudar a visão da empresa. Montem a sua empresa para isso. E acontece aqui, no dia a dia, na discussão com o business, em sistemas, em dados, infraestrutura, cada uma das decisões que a gente acontece. Por exemplo, um dos modelos que a gente usa aqui, esse aqui é um dos desenhos dos meus clientes, esse é um modelo em que favorece a criação de silos, é um modelo de arquitetura, tal, feito seguindo meio que um padrãozinho do Archimedes, eu fiz isso em 2016, que mostra uma arquitetura de microserviços que sim, esse sistema a gente construiu um produto que fornece capacidade para a empresa poder crescer. Aqui a gente tem módulo de gestão de cliente, a gente tem microserviço de inteligência artificial, a gente usa vários componentes aqui no meio para poder entregar resultado. Ah, mas isso aqui é função de arquitetura de solução? Não, não é. Toda a fundação que está por trás aqui é arquitetura, é Enterprise Architecture. O desenho, o resultado final, a forma de implementação é arquitetura de solução. Mas aí é outro pedaço. A arquitetura de solução tem que trabalhar extremamente conectados com nós. Bom, como é que a gente chega nisso? Sendo um silo buster ou um construtor de microfundações. Essa é a função de arquitetura. Construa APIs, construa microserviços, faça otimização de processo e reuso de solução. Force isso. São premissas que estão lá dentro do TOGAF há muito tempo. Se vocês têm alguma dúvida, vocês sabem que a biblioteca do Open Group é uma das coisas que eu mais uso. Se você quer a definição de vocês do que é microserviço, olha lá no Open Group, tem um documento inteiro contando para vocês o que é isso. Como que junta microserviço com DevOps? Está lá. Tudo descrito. Exatamente como você deve fazer. E os modelos que te trazem resultado melhor para a empresa. Usem aquela biblioteca do Open Group. É muito, muito útil. Talvez mais útil que o próprio Standard, porque a gente tem que customizar ele, né? Próximo passo, para avançarmos. Estabeleça sempre metas muito claras de que produto você quer criar. E se esse produto tem meta em algum lugar para chegar. Depois, responsabilize as pessoas que fazem parte do processo de ponta a ponta para acabar com os silos e para criar microfundações, coisas um pouco mais robustas e estáveis que você consiga reutilizar ao longo do tempo. Tente padronizar no máximo os processos. Olha o case do Alibaba. Saiu na Harvard Business Review em dezembro de 2018. O Alibaba não deixa nada que não possa ser digitalizado. Tudo tem que ser digitalizado. E esse é o modelo onde você consegue trazer resultado para a tua empresa. Cultura colaborativa. Faça todo mundo trabalhar como arquiteto, todo mundo vestir o papel de arquiteto e todo mundo ter essa ideia. Seja um cara, palestre sobre, fale sobre, traga as pessoas, um evangelizador, traga as pessoas para o seu lado. E use a tecnologia a seu favor. Aprenda microserviço, aprenda Docker, coloque isso para rodar, discuta isso com o desenvolvedor. Estude, corra atrás, seja capaz de falar sobre isso. E aí sim você vai começar a ser um cara trust dentro da tua empresa. Senão, você vai continuar sendo aquele modelo de arquiteto que você tinha antigamente.
E para frasezinha final, tá quase acabando, 11h28, maravilha. Bom, lembre sempre que se você ficar sentado dentro da sua zona de conforto, tranquilinho, onde está tudo certo, tudo aparentemente é bonito, nunca você vai encontrar o problema. Você nunca vai se sentir fora do eixo, você vai estar sempre bem. Como diz o José Saramago, você precisa sair da ilha para ver a ilha. É? A gente não vê a ilha se a gente não sair dentro dela. É muito simples. Se arrisque mais. Entenda como o mundo à sua volta está funcionando. Tente entender por que o Facebook funciona de tal modelo, por que o Alibaba é melhor que a Amazon. Por quê? Por que esses caras conseguem entregar mais? Por que a Tencent está encarando a Apple? Quem é Tencent? Vocês não sabem? É a quinta maior empresa do mundo. A gente vai ter que correr. Porque se a gente não correr, alguém vai acabar com o nosso negócio já já. Obrigado.